O ministro Luiz Fux estreia na segunda turma, dando uma porrada em Alexandre de Moraes. Que o sequestrador está achando que pode trocar Bolsonaro pela retirada da Levinsky sobre ele. Como se nós tivéssemos algum controle por ele ter sido sancionado como um violador de direitos humanos internacional. E se ele acha que alguém vai ficar calado, acovardado, porque ele usa uma arma covarde, que é a caneta, para escrever a própria Constituição e escolher quem ele quer perseguir, ele está muito enganado. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Jornalistas autores da Vaza Toga agora são alvos de queixa-crime que será julgada por quem eles denunciaram. É isso mesmo. Sabe aqueles inquéritos que foram abertos pelo Supremo há mais de 6 anos, o que o ministro Barroso havia prometido encerrar ainda em 2025? Pois bem, eles continuam sendo utilizados agora por jornalistas da extrema esquerda para perseguir aqueles que expuseram as graves denúncias de censura e perseguição política envolvendo a justiça eleitoral. Os jornalistas David Agape e Eli Vieira tornaram-se alvo de uma representação criminal por matérias jornalísticas que expuseram as denúncias de Eduardo Talhaferro sobre como a justiça eleitoral teria sido usada para censurar e perseguir a direita brasileira. Entre as denúncias, a revelação de que uma suposta rede informal de colaboradores, todos ligados à esquerda, que operariam para sinalizar à justiça eleitoral publicações com fake news que deveriam ser retiradas do ar. As reportagens de David Agape e Eli Vieira seguiram a trilha das primeiras revelações feitas por Glenn Greenwald e Fábio Serapião, na Folha de São Paulo. Agora, uma dessas colaboradoras da Justiça Eleitoral decidiu enviar uma notícia-crime diretamente ao ministro Moraes, no âmbito do inquérito das milícias digitais, o mesmo instrumento que vem sendo usado há anos para intimidar opositores. É difícil até saber por onde começar diante da montanha de irregularidades que esse caso traz. Um verdadeiro absurdo, e a perseguição não para. E enquanto isso, o ministro Luiz Fux estreia na segunda turma, dando uma porrada em Alexandre de Moraes. E nesse nosso segundo encontro com Justiça do Dia tem isso e muito mais. Eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro isso, como que o Fux já estreou na segunda turma em grande estilo com a porrada no Moraes. Segundo, vou te mostrar qual que é a razão oculta para ele fazer isso. E terceiro, como é que a segunda turma pegou fogo com uma nova treta entre Dias Toffoli e André Mendonça. Então bora lá direto pro primeiro ponto. Vocês lembram que o Fux pediu para ir para a segunda turma do STF, né? Lembra que isso aconteceu depois daquele climão que surgiu na primeira turma com o voto magistral do Fux no processo do golpe? Aí o Fux atropelou Moraes naquele voto, mostrou todas as ilegalidades do processo e veio o climão. E aí, com esse climão, logo depois, o Fux pediu para ir para a segunda turma, em que ele tem a chance ali de formar uma maioria pró-direita, ou pelo menos pró-caráter técnico, pró-justiça, pró-verdade, junto com André Mendonça e Nunes Marques. E ao chegar na segunda turma, aí o Luiz Fux disse isto aqui, ó, confere aí comigo. Então eu fiz o pedido de transferência para a segunda turma exatamente para admirar as inovações, a jurisprudência, e essa tutela das liberdades em geral, inclusive a liberdade também de expressão, e dizer sobre essa importância que Vossas Excelências dão aos precedentes, porque hoje é muito importante o precedente como instrumento de segurança jurídica, que é algo que hoje é um reclamo inegociável da sociedade. Eu quero dizer a todos que é um grande prazer, uma grande honra de pertencer à segunda turma e ressaltar que vim para agregar, malgrado possamos ter, evidentemente, não discórdias, mas dissenso. De toda maneira, tenho para mim que fiz uma bela escolha na minha vida profissional. Então eu fiz... E aí, vocês pegaram os recados aí? Foram grandes recados. Primeiro, o Fux foi para lá para defender a liberdade de expressão. Algo que a segunda turma faz com os votos do Nunes Marques, do André Mendonça, que são aqueles que mais divergem nos casos do 8 de janeiro e que votaram contra a regulamentação das redes sociais no caso do Marco Civil da Internet. Segundo,
O Fux disse que quer ajudar a preservar a segurança jurídica, algo que está em falta no Supremo e no Brasil. E terceiro, ele deixa claro que com ele lá vai acontecer sim dissenso, divergência, discordância, e que isso é do jogo, é normal. Algo que o Moraes e os seus aliados não toleravam lá na primeira turma. Ao dizer tudo isso, o Fux está criticando publicamente a primeira turma, ele está mandando um recado. Ele está dizendo que na primeira turma não existe uma proteção à liberdade de expressão, não existe uma proteção à segurança jurídica e nem uma proteção ao dissenso. E tudo é verdade. E por que o Fux mandou esse recado, hein? Bem, antes da gente entrar agora no segundo ponto, que eu vou ter que falar isso, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nada, e assim a voz, a nossa indignação contra as injustiças e absurdos do STF vai chegar bem mais longe. E bora lá então, ó. O Fux, para quem não sabe, ele teve um bate-boca imenso com o ministro Gilmar Mendes. Isso aconteceu nos bastidores do STF, como eu mostrei nessa minha coluna da Gazeta do Povo, que foi uma das mais lidas aí do ano. E aí, para recepcionar o Fux na segunda turma, o Gilmar, que é o presidente da turma, fez um mini discurso de boas-vindas. E olha só o que o Gilmar disse. Ele disse que a segunda turma resistiu ao autoritarismo da Lava Jato. Ah, gente, que autoritarismo é esse de uma operação que estava sob a supervisão, estava debaixo da revisão da autoridade de várias instâncias. Ela aconteceu no juiz de primeira instância, que podia ter as decisões revisadas pela segunda, terceira e quarta, pelo TRF4, pelo STJ e pelo STF. Então, como assim autoritarismo? Sabe contra quem o Gilmar deveria se posicionar por ser autoritário, criticando o autoritarismo? É evidente, gente, o colega dele, Alexandre de Moraes, que manda prender morador de rua por tentativa de golpe de Estado. Então esse discurso de Gilmar, na verdade, foi uma clara alfinetada no Fux, que sempre foi um juiz técnico, rigoroso contra a corrupção e sempre defendeu a Lava Jato. E o recado aqui que o Fux deu é também para o Gilmar. Ao falar da liberdade de expressão e do dissenso, Fux deixa claro que ele não vai abaixar a cabeça para o Gilmar, mesmo com a pressão que o Gilmar tentou colocar nele. Gilmar tentou colocar maior pressão nele nessa discussão aqui dos bastidores, dizendo que ele estava envergonhando os colegas, estava divergindo, que estava todo mundo insatisfeito com ele. Mas tá certo o Fux e não ceder à pressão. Juiz é para isso, é para julgar de acordo com os fatos, a lei, a Constituição, a sua consciência. E agora, gente, como eu prometi para vocês, bora pro terceiro ponto com esse verdadeiro barraco entre o Toffoli e o André Mendonça, em que o Mendonça simplesmente amassou o Dias Toffoli. Olha aí. Posição de Vossa Excelência. Eu respeito, mas a sua Vossa Excelência está deturpando o meu voto, com a devida vênia. Não estou. Não estou. A Vossa Excelência está deturpando o voto, porque o voto é meu mesmo. O voto foi da turma lá. Eu fui o relator. Foi o relator. Eu estou lendo. Vossa Excelência está colocando palavras no meu voto que não existiram. Com a devida vênia, isso não é correto. Com efeito, é certo que para se dissentir da conclusão do STJ, estou lendo, no sentido do cumprimento dos requisitos previstos no CPC, bem como no interesse de intervenção do Ministério Público no processo, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional. É isso que eu estou lendo do voto. A questão retorna ao Supremo, digo eu agora, por meio dessa reclamação ajuizada pelo MP, onde se alega que o TRF2 afrontou o acórdão do Supremo. Agora eu estou analisando e fazendo a minha interpretação da questão. Agora eu estou fazendo a interpretação da questão. Como bem disse o doutor Luiz Augusto... Vossa Excelência interpreta o meu voto, eu interpreto o seu. Pode interpretar. E já disse o que eu acho. Tá bom. Vossa Excelência está um pouco exaltado por causa desse caso, sem necessidade. Posição de Vossa Excelência. Assim, tá exaltado. Ó, Toffoli, você tá muito exaltado, tá até meio alterado, viu? Tá preocupado com o quê, Toffoli? O que hoje está sendo feito com o presidente Jair Bolsonaro é terrorismo psicológico. Vejam comigo, por exemplo, a matéria do Metrópolis do Igor Gadelha, que saiu. Moraes pretende mandar Bolsonaro para cumprir pena na Papudinha. De acordo com o Metrópolis, pessoas próximas ao pseudo-juiz Alexandre de Moraes, seja quem forem essas pessoas, por que estão próximas do Alexandre de Moraes,
mas disseram que a ideia agora não é mais mandar o presidente para Papuda, é mandar o presidente Bolsonaro para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que é conhecido como a Papudinha. E esse assunto, por si só, já seria um absurdo, querer mandar o presidente Bolsonaro para o regime fechado, um regime que teve, um sujeito que teve, eu não sei, um sem número de internações. Vocês aqui talvez saibam qual é a conta, quantas vezes o presidente Bolsonaro esteve hospitalizado desde que tomou aquelas facadas. Eu vejo que até aqui nos Estados Unidos, inclusive durante o próprio 8 de janeiro, o presidente estava internado no hospital. Então, assim, múltiplas internações. Múltiplas. Desde a tentativa de assassinato que ele sofreu por um militante da esquerda. E por conta dessa tentativa de assassinato, o presidente também tem uma alimentação especial, não é uma alimentação qualquer, que necessita cuidados específicos, tratamentos específicos, para um homem que hoje está com mais de 70 anos. Eu digo a vocês que eu já jantei, almocei algumas vezes com o presidente Bolsonaro, e ele não consegue comer a comida que a gente come. Não consegue, ele tem muita dificuldade, vários alimentos são muito difíceis para eles. Isso se agravou nos últimos tempos com um quadro grave de esofagite que ele passou a ter, que o levou a ter soluços compulsivos, crise de soluços compulsivos. Então você pega um sujeito desse e quer mandar para um sistema prisional que não está pronto para recebê-lo, independente de ser ex-presidente ou não, é completamente absurdo. E ainda você leva em consideração, é mais absurdo ainda, porque o artigo 73 do Estatuto dos Militares prevê que uma das prerrogativas dos militares é o cumprimento de pena de prisão somente em organização militar da respectiva força. Então, Jair Bolsonaro é um militar, é um oficial do Exército Brasileiro, capitão, portanto, teria que ser enviado para uma prisão militar. Aí vem o papo, não, mas o Exército não quer, o comandante Frajola não quer. Meu amigo, o Frajola... de novo a câmera 2 indo para o espaço. Um dia a gente vai resolver isso, Bruno. O Frajola, ele pode querer o que ele quiser, mas o que diz a lei? Né? A lei diz que militar tem direito à prisão militar. Isso vale para o Bolsonaro, vale para o Braga Neto, vale para o general Mário Fernandes, não importa a patente, inclusive. Eu sei que no Brasil esse negócio de lei, né, a gente não pode fingir que existe mais, mas a gente não, nem por isso, perde a capacidade de se indignar diante do desprezo pelas leis e pela Constituição, e isso passa pelos caras das Forças Armadas que hoje estão permitindo, né, o que é um comandante, se não alguém que preza pela sua tropa. A missão número 1 de um comandante é garantir que a sua tropa esteja sendo cuidada. E no caso, hoje, nós temos um comandante do Exército que não garante nada, que permite que a sua tropa seja completamente violentada. Eu falo essas coisas não só do ponto de vista da legalidade, mas também porque a vice-governadora do Distrito Federal já afirmou que a Papuda, por exemplo, não tem condições de receber o presidente Bolsonaro por conta justamente dessa dieta, da necessidade especial. Então eu me pergunto, se a Papuda não tem, por que é que a Papudinha teria? É um batalhão da Polícia Militar, então evidentemente não tem estrutura para atender o Jair Bolsonaro no caso de necessidade. E eu tenho que fazer aqui uma comparação com o caso daquele que foi o outro preso, que foi Fernando Collor. Porque o caso do Collor é análogo ao do presidente Bolsonaro, porque o próprio Alexandre de Moraes mandou o ex-presidente Collor para uma prisão comum, lá em Maceió. Uma semana depois, o mesmo Alexandre, e eu acho que, se eu não me engano, não está no meu roteiro, mas se eu não me engano, se não me falha a memória, graças a uma decisão do Gilmar Mendes, uma coisa do tipo, mas o próprio Alexandre autorizou o Collor a ir à prisão domiciliar. Na decisão do Alexandre, eu me lembro que o Gilmar Mendes teve algum envolvimento com isso, eu me lembro qual. Na decisão do Alexandre, ele diz o seguinte: embora o réu Fernando Afonso Collor de Mello tenha sido condenado a pena de total de 8 anos e 10 meses de reclusão e 90 dias de multa, em regime fechado, a sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, sua idade, 75 anos, e a necessidade de tratamento específico, admitem a concessão de prisão domiciliar humanitária. Ora, se para o Alexandre a idade do Collor, mais ou menos a mesma do Bolsonaro, e a necessidade de tratamento específico seriam suficientes para justificar a prisão domiciliar, por que o Bolsonaro, que cumpre esses mesmos requisitos, teria que ir para a Papudinha? Essa é a pergunta que eu faço. Na verdade, não é que cumpre nem os mesmos
requisitos. Porque vocês sabem qual era a condição de saúde do Collor que necessitava de tratamento? É basicamente a apneia do sono. A apneia do sono é um cara que ronca muito quando dorme, e se colocar lá um CPAP, uma máscarazinha lá, ele resolve o problema. Mas o Bolsonaro tem uma condição muito mais grave, volto a dizer, porque um militante do PSOL tentou assassiná-lo. Esse o Alexandre quer mandar para uma prisão comum para Papudinha. E o pior, quando eu leio esse negócio de Papudinha, que é uma coisa meio que ridícula. Não, então não vou botar na Papuda, vou botar só na Papudinha. É porque a ideia inicial era mandar o Bolsonaro para Papuda, veio essa ação do Distrito Federal, a coisa pegou muito mal, e aí a ideia virou botar na Papudinha. E ninguém sabe o que é a Papudinha, né? Mas a ideia de que o presidente Bolsonaro que para o presidente Bolsonaro a Papudinha seria algo bom é absolutamente mentirosa. Porque, na verdade, o objetivo final é o mesmo: submeter o presidente a um terror psicológico com risco de morte. Nós estamos falando, repito, de um batalhão da Polícia Militar recebendo alguém que precisa de cuidados médicos constantes e, por vezes, intensivos. Então, eu não tenho dúvidas de que o objetivo final é de matar o presidente Bolsonaro no seu corpo. Matar também a sua imagem. Matar a sua alma. A gente vai falar sobre isso. Eles querem um presidente Bolsonaro morto psicologicamente, um estado catatônico, com a sua imagem morta e, de preferência, o seu corpo morto. Não tenho dúvida que eles querem uma foto do Bolsonaro sei lá, de macacão, para o Bolsonaro na cela, etc. Né? O que tentaram com o Trump com o mugshot. E aí vem papo de Papudinha. Papudinha? Não vai ser Papuda, vai ser Papudinha. Não vai ser só uma semana, é só para desmoralização. Ora, quem acredita nisso nessa altura do campeonato? Pô, quantos anos essas pessoas têm para acreditarem numa coisa dessa? Não, vai ser só uma semana, 2, só para humilhá-lo. Não, é só a Papudinha, não é a Papuda. Pô, assim, alguém aqui ainda cai no papo do só a cabecinha, não? Isso é coisa de adolescente. A história do só a cabecinha, ela só serve para adolescentezinha que está se familiarizando com a coisa, ou para vagabunda, que quer mesmo a coisa, mas quer fazer um docezinho. Só tem esses dois tipos de pessoas acreditando em Papudinha em uma prisão de pouco tempo. São as pessoas que ou são inocentes demais, como uma virgem colegial, ou que são vagabundos mesmo, e que querem que o presidente vá preso, mas não admitem esse tipo de coisa. E desculpem o bom português, mas assim, alguém tem que ter uma conversa de adulto. Porque na imprensa eu duvido que alguém vai fazer um comentário desse, mas esse é o comentário que todo mundo entendeu. Acho que tem algum homem aqui no chat que não entendeu o que eu falei, ou alguma mulher um pouco mais experiente, com mais de 15 anos de idade aqui no chat, que não entendeu o que eu estou dizendo. Eu digo que essa questão da destruição de imagem do presidente Bolsonaro é um dos objetivos. Mas eu não acho que seja o único. E basta você entrar no assunto das pesquisas eleitorais. Porque eu confesso a vocês que até eu, que sou uma pessoa que sempre espera o melhor das pessoas, nessa semana me surpreendi com uma pesquisa do Paraná Pesquisas que apareceu mostrando todos os possíveis candidatos da direita perdendo para o Lula, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Em ambos os turnos, a pessoa que desempenhou melhor foi a Michele, seguida pelo Tarcísio e pelo senador Flávio Bolsonaro. No levantamento do Paraná, o Lula ganharia, inclusive, do próprio Jair Bolsonaro. Eu confesso que sempre me causa estranhamento esse fato do Paraná Pesquisas ter levantado todos os membros com projeção nacional da família Bolsonaro, mas sempre deixam de fora o Eduardo. E eu falo isso como uma pessoa que gosta muito do trabalho do Paraná Pesquisas, inclusive já trouxe o Murilo Hidalgo aqui algumas vezes no programa. Eu escuto as pessoas que dizem que ele, na verdade, tem se comportado como um agente político e não concordo.
Acho que o Kim é um que diz isso, mas eu nunca vi evidências dessa história. Até onde eu sei, é um trabalho respeitável, mas que é muito estranho. A essa altura do campeonato, Eduardo Bolsonaro ficando fora do levantamento que incluiu Jair, Michele e Flávio, curioso. Não sei o que vocês acham disso. Talvez vocês possam dizer no chat. Mas o meu outro ponto é que, ao que tudo indica, deixa eu ver como é que eu vou dizer isso de uma forma que eu não complique as pessoas. Eu posso dizer para vocês que não é só o Paraná Pesquisas que faz pesquisa para o PL. O Paraná Pesquisa torna as pesquisas, e não só para o PL, mas para consumo interno de políticos. O Paraná Pesquisa torna as pesquisas públicas. É contratado pelo PL, do Valdemar, torna as pesquisas públicas. Mas há outros levantamentos internos feitos por institutos também de grande reputação. Institutos que eu pessoalmente confio muito, que eu conheço a integridade das pessoas. E eu não vou dizer aqui qual instituto, depois não sei se a imprensa vai me provar correta ou não, mas eu posso dizer para vocês que os números são o seguinte: no mesmo mês da pesquisa do Paraná Pesquisas, os números dessa pesquisa interna mostraram Bolsonaro com 45% e Lula com 35%. Ou seja, Bolsonaro no segundo turno, Bolsonaro com 10 pontos de vantagem sobre o Lula no segundo turno. E tudo bem que sejam pesquisas diferentes, com metodologias diferentes e tal, mas uma pesquisa ela tem que retratar a realidade da opinião pública. E o Bolsonaro não pode estar perdendo para o Lula e ganhando do Lula por 10 pontos ao mesmo tempo. As duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou o Lula ganha de todo mundo, como indica o Paraná Pesquisa, ou ele está 10 pontos atrás, como indica esse levantamento, que talvez nunca venha a ser tornado público, eu acho que não será, mas é um levantamento feito para consumo interno. E eu estou falando aqui para vocês, eu não posso divulgar, porque são pesquisas que não podem ser divulgadas para o público, mas se você acreditar em Paulo Figueiredo, você acredita, se você não quiser, não acredita. O que eu estou falando é o que eu vi. Eu vi a pesquisa, eu vi o levantamento. Ainda te digo o número cravado, se eu não me engano, é 45 para o Bolsonaro e 39,5 para o Lula, uma coisa assim. E quando você vê essa diferença, eu fico com a impressão de que... Como é que eu vou colocar isso de forma gentil? Mas é difícil não parecer que o intuito dessa pesquisa do Paraná é o de enfraquecer o Flávio e o Eduardo, que são justamente as pessoas na linha de sucessão do presidente Bolsonaro que representam o verdadeiro bolsonarismo. Nada contra a Michele, eu acho a Michele maravilhosa, acho que será uma grande senadora, eu digo em relação a preparo para ser presidente. Ser presidente é um negócio difícil. Uma tarefa que qualquer um de nós teria dificuldade. E eu digo que esse objetivo, me parece, muitas vezes, o de aumentar isso que eu chamo de terror psicológico contra o presidente Bolsonaro. E não sou só eu que estou dizendo isso. Ora, hoje, o Metrópolis noticiou que a pesquisa Paraná Pesquisas teria levado o presidente Bolsonaro a pedir ao STF que pudesse receber o Tarcísio. Pesquisa levou Jair Bolsonaro a pedir ao STF para receber Tarcísio. Diz, de novo, o Metrópolis. Após pesquisa, ex-presidente Bolsonaro pediu ao STF para receber o governador Tarcísio de Freitas o mais breve possível. E eu acho um timing, no mínimo, interessante, né? Porque se conecta com aquilo que nós falamos ontem no programa, onde eu mostrei que o objetivo do sistema é a construção de uma nova estratégia das tesouras com uma direita permitida que não seja antissistema, porque quem é antissistema, eles dizem que é uma ameaça à democracia. E você, que assiste o Paulo Figueiredo Show, já entendeu que o que o sistema chama de democracia são os seus interesses, e não a vontade popular. O que nos leva à conclusão de que Jair Bolsonaro está, de fato, como verbalizou muitas vezes a imprensa, sendo utilizado como um refém.
Seja para que, em troca da sua liberdade, o sistema escolha um candidato que seja palatável, seja porque, por essa mesma moeda, eles tentem conseguir, por exemplo, a retirada das sanções. Quem, aliás, fala isso, vejam, não sou eu, Paulo Figueiredo, é o próprio senador Flávio Bolsonaro. Escutem a fala do senador. Que o sequestrador está achando que pode trocar Bolsonaro pela retirada da Lewinsky sobre ele. Como se nós tivéssemos algum controle por ele ter sido sancionado como um violador de direitos humanos internacional. E se ele acha que alguém vai ficar calado, acovardado, porque ele usa uma arma covarde, que é a caneta, para escrever a própria Constituição e escolher quem ele quer perseguir, ele está muito enganado. Essa fala do senador Flávio Bolsonaro ocorre, inclusive, no evento de lançamento da pré-candidatura da Bia Kicis ao Senado pelo Distrito Federal, e desde aqui já fica registrado o meu apoio à Bia, que é uma das mulheres mais espetaculares que eu conheci na política e que será uma senadora maravilhosa, uma das melhores que a gente já teve. Mas, de volta ao assunto aqui, o que o Flávio Bolsonaro está falando com todas as letras é que o Bolsonaro está sendo utilizado como refém para que o Alexandre consiga a revogação das leis, das sanções aplicadas por ele através da Lei Magnitsky. E nós temos que nos fazer essas perguntas. O que quer o sistema? Ele quer a retirada das sanções e pronto? Ou querem também a escolha de um candidato à presidência alinhado, dócil, palatável ao sistema? Repito, nós temos que encarar essa questão com a máxima seriedade, porque se nós chegarmos nas eleições de 2026 com um candidato da direita escolhido pelo Alexandre de Moraes, quem quer que ele seja, nós teremos perdido a briga muito antes dela começar. Nenhum refém pode ser responsável por negociar os termos da sua própria soltura. E é por isso que, para este assunto especificamente, infelizmente, o presidente Bolsonaro está numa posição onde ele não pode cuidar de si mesmo. Ele não pode negociar os seus próprios termos. Outras pessoas terão que fazer por ele. Quem mais pode fazer isso melhor do que os próprios filhos? Quem se importa mais com o pai do que os próprios filhos? Então, essa é a reflexão que tem que ser feita. A reflexão da situação na qual está o presidente Bolsonaro. Um homem que pode ir para a prisão, para Papudinha, daqui a poucos dias, como essa pessoa pode, por exemplo, lidar com a pauta de anistia? Como essa pessoa pode lidar com a pauta de sanções? Como essa pessoa pode lidar com a pauta da sua própria liberdade, das suas condições? Olha, ele tem que ser defendido por outros, porque ele é, nas palavras do Flávio Bolsonaro, que eu faço minhas, refém de um sequestrador.